Esse é um vídeo daqueles que pode machucar se você olha para o seu marido e vê que na igreja ele é uma pessoa, mas dentro de casa ele é uma pessoa totalmente diferente. Esse é um daqueles vídeos para a mulher que tá quase começando a desprezar o marido, que olha para ele e sente que ele não é quem ele afirma ser. E percebe incoerência na maneira como ele te trata, como trata os filhos, na maneira como ele leva a vida. Mas quando ele está na frente dos outros, principalmente na igreja, ele é alguém que parece ser perfeito. Pega papel e caneta, senta aqui comigo e vamos ter uma conversa séria sobre isso. É uma dor muito grande para qualquer esposa diagnosticar que seu marido é uma pessoa na igreja e outra pessoa dentro de casa no dia a dia. E essa dor, esse choque, ele pode gerar um afastamento, uma repulsa ao seu marido. Porque no fundo, você queria que ele fosse a pessoa que ele diz ser dentro da igreja. Um marido talvez mais carinhoso, um marido que tem uma vida espiritual maior, um marido que ora várias horas, um marido que louva a Deus em casa, um marido que fala dessa ou daquela forma. Sua expectativa é que ele fosse esse marido dentro de casa, um marido que ele mostra na igreja quando ele ora, quando ele fala com os irmãos, mas dentro de casa ele não é assim. E essa incoerência machuca. Essa incoerência, ela faz com que você acabe desprezando o seu próprio marido. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que se você está beirando o desprezo ou já chegou no desprezo, a admiração foi embora. E quando o desprezo vem e a admiração entra em cena, o que gera é um casamento morno. É um casamento que é o casamento ok. Ele é um bom marido, mas ele também é incoerente. Ele é bom para os seus filhos, mas ele também não faz aquilo que diz. E isso gera uma incoerência e gera esse distanciamento entre vocês. E talvez hoje, a maneira como você olha para o seu casamento, você não enxergue saída. Você olhe para o seu marido e você não veja maneiras dele mudar. O meu trabalho não é fazer o seu marido mudar, mas o que eu quero te ajudar através desse vídeo é que você mude a percepção que você está tendo. Porque a mulher cria o ambiente do lar. A sua ação e a sua maneira de ver o seu marido mudam o seu marido, transformam o seu marido. Olha que interessante. No livro O Poder do Subconsciente, o autor ele ensina pra gente que existe a heterossugestão. O que é isso? Nada mais é do que as sugestões que nós recebemos o tempo todo de pessoas externas. E quando eu li esse trecho do livro, eu fiquei pensando sobre o impacto que uma esposa tem no marido. É claro que o marido impacta também na vida da esposa, mas existe um impacto na vida do homem em relação à mulher. O homem, ele precisa dessa condução, do para onde ele vai, do como ele vai agir. E a mulher tem isso na ponta da língua. A mulher consegue dar ao seu marido esse direcionamento. Nosso papel como auxiliadoras é esse. Então, se a heterossugestão acontece o tempo todo, nós devemos usá-la para o nosso bem. Nós devemos usar para sugestionar coisas positivas ao nosso marido. Porque toda sugestão que vem de fora, ela acaba entrando no nosso subconsciente. E o subconsciente vai procurar maneiras de confirmar aquela sugestão. Ou seja, se você como esposa sugestionar coisas para o seu marido, a mente dele vai procurar maneiras de confirmar aquilo. E isso cria um marido melhor, um marido mais forte.
Então, a partir de agora, ao invés de você se lamentar ou de você ficar arranjando briga, porque o seu marido está sendo uma pessoa incoerente, você vai começar a sugestionar coisas para ele. Do tipo, nossa, é tão lindo quando você ora na igreja, eu sinto a presença do Espírito Santo. O que você vai fazer? Você não vai falar mentira. Mas se você sente algo assim, você vai dizer a ele. Se ele, por exemplo, fez uma oração na igreja e você está sentindo que precisa de oração, peça uma oração para o seu marido. Nossa, eu vejo como as pessoas saem tão abençoadas depois que você ora na igreja. Eu tô passando por esse problema no trabalho. Ora por mim, amor. Ou, é lindo ver como Deus te usa na igreja. Deixa Deus falar também com você aqui em casa. Ou, nossa, um marido que tem relacionamento profundo com Deus é uma grande bênção. Você vai colocando essas sugestões no dia a dia, nas coisas corriqueiras. Você não precisa ficar falando para ele, nossa, vamos conversar. Não. Coisas corriqueiras, toques gentis, sutis, porque essa heterossugestão vai entrando na mente dele e vai provocando uma mudança de mentalidade e de ação. É assim, de forma sutil, que nós como esposas vamos trabalhando no marido. A outra coisa que eu quero te lembrar é que o seu relacionamento com Deus não depende do relacionamento com o seu marido. Você tem o seu relacionamento com Deus, seu marido tem o relacionamento dele com Deus. Então você precisa descansar e entender que se Deus cuida de você, Deus cuida também do seu marido. Existem coisas que cabem a você como esposa, existem coisas que pertencem ao Criador. E você precisa descansar nele, ter emuná, fé autêntica de que tudo é para o bem, tudo tem um propósito e tudo vem dele. Se você não tem esse descanso, se você está sempre buscando, fazendo alguma intervenção, você não está deixando nem espaço para o Criador agir. E você precisa descansar. Você é apenas a esposa. E Deus é o Senhor da vida de vocês, de cada um de vocês. O outro ponto que é preciso lembrar é que você vai viver a sua retidão. A gente geralmente olha para o parceiro e a gente esquece de se avaliar. Você de fato está vivendo a retidão que você procura no seu marido? Que você aponta o dedo para o seu marido? Você está sendo coerente com a mulher que você é na igreja e você é dentro de casa? Tem coerência o seu discurso com as suas ações? Essa avaliação é essencial. Aqui eu sempre divido com vocês e sempre falo isso nas minhas ações, nos meus trabalhos, nas aulas, que nós não apontamos o dedo para o marido. A gente entende que a mudança de um casamento começa por nós. Então, olha para você. Você está sendo uma comprovação de retidão? Quando seu marido olha para a sua vida, o discurso que você faz na igreja e dentro de casa é o mesmo? Você está agindo de forma coerente? Essa busca pela coerência e pela retidão é essencial. E você vai focar em você. Ao invés de ficar buscando nele os erros dele, foca em você. Por fim, você vai manter o seu governo interno inabalável. Não importa a incoerência que você vê no seu marido. Não, o seu papel não é ficar dizendo para ele ou apontando o dedo. Você precisa manter dentro de si o seu governo inabalável, a sua retidão, a sua coerência. Para isso, você precisa ter os 3 níveis de ordem, ok, que é autoconhecimento, gestão de emoções e emuná e hierarquia. Vou deixar aqui em cima o vídeo para você saber mais sobre isso. Mas tendo o seu governo interno em ordem, você consegue levar uma vida coerente, uma vida reta. E aí você não vai se preocupar com ele, mas focar também
em você. Se você olhou para tudo isso e você ainda enxerga que vocês estão quebrados espiritualmente dentro do casamento, que tem alguma coisa que tá morna no casamento de vocês, que não tá bem, a gente preparou um diagnóstico de casamento gratuito para você responder as questões e entender aonde e o que você precisa fazer para melhorar. Clica no link aqui embaixo para fazer o seu diagnóstico agora. Não esqueça também de se inscrever no canal e de comentar se essa aula, se esse vídeo, essa conversa te ajudou de alguma forma. Um abraço e até o próximo.